Olá, irmãos, graça e paz. Essa é a parte 2 do vídeo. Vamos falar mais um pouquinho sobre a inteligência artificial. Se você não assistiu a parte um, não assista a parte 2. Vai no meu link, lá vai ter o link para a parte um. Você volta na parte um, assiste a parte um. E depois de lá da parte um, no comentário fixo, vai ter outro link para você voltar na parte 2. Hoje, nessa parte 2, eu vou falar aqui sobre esses assuntos que estão na tela. Vamos começar pelo filme. Eu assisti Missão Impossível 7 e eu fiquei bolado com esse filme. Vou falar um pouquinho sobre o Tom Cruise, depois eu vou falar um pouquinho sobre o filme e depois falar um pouquinho sobre a trama do filme, de maneira bem resumida. Se você assistiu, é bom que você vai entender bem o que eu estou falando. Se você não assistiu, eu indico esse filme para você assistir no cinema. Guarda um dinheirinho, separa um final de semana, vai com um amigo ou com a família no cinema e assiste esse filme. É uma beleza, é um filme incrível. Para mim, é o meu melhor filme até hoje. Antes dele, era Top Gun 2. Olha só, é o mesmo ator, né? Top Gun 2 era o filme mais bonito que eu assisti até hoje, mesmo que se fosse comparar com outros filmes, com outros temas de, de, filmes, de filmes diferentes, né? Por exemplo, Avatar 2 eu gostei muito. Tem filmes de drama que eu gostei bastante. Tem outros tipos de filme, como filme de época, que eu gosto bastante. Mas, se fosse para escolher um, eu escolheria Top Gun 2. Gostei muito do Resgate 1 e 2. Gosto muito dos filmes do Keanu Reeves. John Wick, por exemplo, eu assisti todos. Um melhor do que o outro. Gosto de todos. Mas Missão Impossível, para mim, é imbatível. E o 7 é excepcional. Tom Cruise, ele é um homem muito esforçado. Pensa num homem esforçado. É como se fosse o Jack Chan americano. Ele dispensa dublê, ele coloca a vida dele em risco para gravar as cenas. Claro que tem todo um projeto de segurança, uma equipe para tratar da segurança dele, mas mesmo assim, todos eles ficam preocupados quando o Tom Cruise vai gravar a cena, porque há o risco dele morrer gravando. E isso que deixa o filme mais realístico. Ele poderia usar dublê. Para que botar a vida dele em risco? Perder toda a fortuna dele? Não, mas ele quer deixar o filme realístico. E não é só o fato dele ter a força de vontade de fazer a própria cena. Isso facilita a gravação, deixa o filme mais real, ajuda no marketing e ele não faz qualquer cena. É cena mesmo perigosa e ele treina. Por exemplo, nesse filme Missão Impossível 7, tem aquela cena que vocês talvez tenham visto já no YouTube, que ele pula de uma moto, lá de um penhasco. É uma cena que está lá perto do final do filme, incrível. Claro que a continuação dessa cena é uma presepada. Tem um monte de coisas nesse filme que não acontece na vida real. É um monte mesmo de presepada, a gente pode falar isso. Só que elas são tão bem filmadas e tão bem feitas que você acredita. E a atuação do Tom Cruise é incrível. Ele não é apenas um bom ator, ele é esforçado, ele é inteligente, mas é uma inteligência natural. Qual é o ruim desse ator? É que ele foi envolvido numa seita chamada Cientologia. Então, ele acredita que extraterrestres vão invadir a Terra e aí eles têm a missão de pregar para todo mundo e alcançar o mundo inteiro através dessa seita e se preparar para repovoar o mundo. É como se fosse o Apocalipse na versão deles. Ou seja, infelizmente, preferiu acreditar nisso do que acreditar na palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala coisa semelhante. Pode olhar qual é a apresentação da Cientologia. Ele é cabeça da seita. Ele é um dos cabeças da seita. E aí dizem que ele até construiu debaixo da terra, sabe, um lugar onde tem tudo que você imagina. Com toda a fortuna dele, ele construiu, porque ele acredita que ele vai repovoar a terra. Ou seja, inteligência espiritual ele não tem nenhuma, né? Mas, tirando isso de lado, infelizmente caiu nessa cilada. É um homem que não vai fazer parte das nações restantes.
não vai reinar com Cristo e provavelmente vai ser condenado no grande trono branco. Mas vamos olhar para o exemplo literal. Porque Jesus fala: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz na sua própria geração. Então, você tira o que dá para tirar de proveito disso. Nós temos essa bomba de conhecimento hoje, né? Podemos saber toda a carreira de um ator, sabe? Essas coisas todas não tem mais como esconder. Então, esse é o lado ruim dele, é o lado tenebroso. O lado bom é que ele é esforçado. Você fica inspirado quando você vê o por detrás da câmera. O John Wick é outro. É um outro ator que dispensa dublê, coloca a vida dele em risco, não tanto quanto Tom Cruise, mas ele faz também e ele trabalha incessantemente até ele fazer a cena de maneira perfeita. Mas o filme Missão Impossível, principalmente o 7, ele se tornou mais importante para nós. Você sabe, tem a parte 1, que está no cinema agora, e tem a parte 2. E o filme, ele tem uma trama incrível. Agora eu vou falar do filme. Ele é completamente diferente dos filmes anteriores. Nos filmes anteriores sempre tem uma arma nuclear que coloca o mundo em risco, que são sempre ogivas nucleares, aí eles têm que recuperar essa arma. É algo meio clichê, mas um clichê bem apresentado e bem feito funciona. Não tem hoje como ficar fugindo muito de clichê. Se tornou até clichê ficar falando que tudo é clichê. As pessoas querem algo novo, principalmente pessoas que fazem crítica de filme. Elas vão fazer uma crítica e, sabe, ela nem sai da cabeça dela aquelas coisas. Ela pesquisa em blogs americanos, vê em outras pessoas falarem e depois ela forma um esboço em cima daquilo que ela pesquisou. Aí ela se coloca como mais sábia, mais inteligente do que o próprio diretor, é aquela mania de grandeza, sabe? Mas tem alguns que fazem uma crítica, pô, sincera. Você tá vendo que a pessoa tá dando a crítica sincera. Por mais que ela tenha pesquisado uma ali, pesquisado aqui, visto uma coisa antes dela gravar, ela tá dando a opinião dela. Você não vê aquela mania de grandeza sobressaindo, sabe? Aonde ela se coloca mais inteligente que o próprio diretor. Então, o, a trama desse filme é fantástica. E aí o que eu vou falar aqui poderia ser considerado por alguns spoiler. Eu não considero isso spoiler, porque muitos canais falam desse filme, falaram desse filme. Eu vi as críticas, eu gosto de assistir críticas de filme que eu vou assistir ou que eu já assisti. Se o filme é muito bom, eu assisto a crítica. Eu acabo aprendendo alguma coisinha ou outra com essas críticas. E alguns falam naturalmente isso que eu vou falar, mas outros consideram spoiler. Então, para mim isso não é spoiler, é o tema do filme. No trailer eles não mostram isso, eles deixam isso como surpresa. Mas eu acredito que se eles mostrassem, sabe, dessem uma pitadinha ali do que é a trama do filme, ficaria até mais interessante. Mas assim, o filme, ele tem uma trama muito atual. Outros filmes já fizeram isso. Tem até um filme que eu assisti e gostei muito. Só que ele é bem semelhante a esse, viu? Só que ele não é tão bem feito como esse, nem chega perto de ser. Só que tem o mesmo esquema, a mesma trama e fala sobre inteligência artificial. Então a arma da vez não são ogivas nucleares. A arma da vez é uma inteligência artificial que gera vontade própria e parece que ela se rebelou contra os criadores e agora ela consegue entrar no sistema do mundo inteiro e manipular os governos. E aí você precisa prestar muita atenção no filme, porque ele é muito atual. Qual é o assunto que está em alta aqui no nosso meio, na verdade no mundo? É a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está crescendo muito rápido e a gente sabe o porquê disso. Com a inteligência artificial, você consegue agora tirar o rosto de uma pessoa, colocar na outra, e dependendo de quem está fazendo isso, fica quase perfeito. Olha os memes do Instagram. Tá liberado, né? Mas vai chegar um tempo que isso vai ser proibido. Pegar o rosto do presidente, colocar no rosto de outra pessoa, fazer uma caricatura, que você tá vendo ali que é uma brincadeira, é uma caricatura, mas é uma zombaria. Por mais que seja contra o presidente, é uma zombaria e é um desrespeito isso. Mas eu entendo o outro lado também. É uma maneira de você denunciar contra um sistema que quer te calar.
a ironia, a brincadeira, a zombaria acaba sendo uma maneira que ainda a gente pode usar como uma maneira de você expressar a revolta de ter sido enganado, sabe? A revolta da cegueira do povo brasileiro. Então, por esse lado, eu acho válido, sim. Mas, na verdade, isso vira uma modinha. Então, todo mundo faz com todo mundo isso, troca rosto, clona a voz. São artifícios da inteligência artificial. Isso pode ser bom por um lado, mas por outro lado é ruim. Tem o lado bom e o lado ruim. Tudo que a besta te apresentar, ela não vai te apresentar só o lado ruim. Ela vai te apresentar o lado bom disso daí. Veja bem, a inteligência artificial está no Uber. Aquilo ali é uma inteligência artificial, um celular falando com você, as rotas da rua, te dando os caminhos, as opções. Já já você vai estar conversando com o celular como se fosse seu amigo. É o lado bom. Tem um lado bom. Você vai ter informações, um aplicativo que te ajuda no conhecimento, sabe? Te agiliza o lado, mas na verdade ele está só fazendo você se movimentar dentro de um sistema que é uma gaiola. Esse é o lado ruim. Ou seja, a tecnologia, a internet, ela te dá por um lado e te cobra severamente pelo outro. E o filme fala disso. Então no filme, essa inteligência artificial ela é chamada de Deus pelo Tom Cruise. Mas não é ele que chama ela de Deus. Ela, na verdade, é chamada de entidade. E aí o Tom Cruise fala que ele vai destruir o Deus dessa inteligência artificial. O filme é muito bem feito, é espetacular de assistir. Agora vai depender muito do que o diretor apresentar na parte 2 do filme para o filme ser realmente o meu melhor filme. Ser um filme no qual você assiste e não fica pensando só no filme. É Apocalipse 11, 12, 13, 17, 18, 19 o tempo todo. É Bíblia o tempo todo vindo na cabeça. Claro que as coisas profetizadas na Bíblia não vão acontecer exatamente como está no filme, mas é uma parábola. É bem semelhante. Então o filme é bom por isso. Se você assistir o filme, você vai lembrar disso que eu estou falando o tempo todo. E quem já assistiu e tem a inteligência espiritual para entender uma porção do livro do Apocalipse, entendeu. E o diretor, ele pode fazer desse filme um dos melhores filmes já feitos até hoje. Alguns dizem que esse filme chega a ser perto de uma obra-prima. Na verdade, para mim é uma obra-prima. Outros são mais cautelosos e falam que chega perto de ser uma obra-prima. Eu já consigo ver esse filme como uma obra-prima do cinema. Ele é muito real. Tem a cena do fim lá, irmãos. A cena do trem. Aquilo ali não acontece. É uma mentirada. Só que é tão bem feita. Sabe? Eles removem a música de fundo, deixam aquele som do ambiente. E a atuação deles é tão boa, o filme é tão bem feito que você acredita naquilo que está acontecendo, mesmo sabendo que na vida real não acontece. É muito impactante o filme. Agora, o filme pode ter furos ou pode realmente nos surpreender. Porque no filme, agora eu vou falar um pouquinho quem tem spoiler. Assim, não é coisa que vai te denunciar o filme todo. Não vai estragar a experiência. Então pode continuar ouvindo. Para mim isso daqui não estraga experiência nenhuma. Tem partes no filme que você vai ver que a inteligência artificial, ela, alguns momentos parece que ela escolhe ser controlada. Parece que ela está escolhendo alguém específico para controlá-la. Mas em outros momentos parece que ela está só enganando. Ela finge querer ser controlada, mas na verdade ela está querendo controlar o mundo. Tá vendo? É a inteligência artificial tomando rumo próprio. Não é isso que acontece na Bíblia. Na Bíblia, quem controla a inteligência artificial é o homem, e o homem não vai ser controlado pela inteligência artificial. Na verdade, a inteligência artificial vai controlar os homens porque tem espíritos malignos, tem homens misturados com demônios que está ali no controle da inteligência artificial. É isso que a Bíblia diz. No filme, a gente não entende muito bem o que está acontecendo. Porque você vê que ela muda rosto, a inteligência artificial consegue mudar rosto.
Sabe aquelas cenas nos filmes anteriores? Esse filme é engraçado porque ele faz uma junção dos filmes anteriores. Ele é bem semelhante ao Guerra Infinita dos Vingadores. Eles não fazem ali uma construção dos filmes anteriores. Eles trazem os filmes anteriores num filme só. Esse filme é bem semelhante. E o jeito como acaba a Guerra Infinita é semelhante como acaba a Missão Impossível 7. Você sai do cinema ou querendo assistir o filme de novo, ou querendo assistir a parte 2 logo. Tanto é que esse filme chegou a 99% de aprovação dos melhores críticos do mundo. Pode colocar 100%. Porque é um assunto muito atual. Então, sabe aquelas cenas que o Tom Cruise está correndo, tentando ir atrás de alguém? Por exemplo, no filme Missão Impossível 6, tem essa cena que ele está correndo, indo atrás do bandidão, e tem um amigo dele falando, vai por aqui, vai por ali, vira à direita, vira à esquerda. Então, nessa cena, tem uma cena semelhante a essa no Missão Impossível 7, onde a inteligência artificial hackeou a voz do amigo dele e levou ele para um outro lugar. Você fica de boca aberta, como o assunto é bem atual mesmo, sabe? O diretor acertou, o Tom Cruise acertou no tema. Já fizeram filmes assim, mas o de hoje está bem mais elaborado. O que acontece é que eles engrandecem demais a inteligência artificial no filme, de maneira que ela manipula o sistema, o filme já começa lá no submarino da Rússia, sabe? A inteligência artificial engana todo mundo e faz um se virar contra o outro, sabe? É uma coisa assim assustadora mesmo. Ou seja, a inteligência artificial, ela tem o poder no filme de destruir o mundo, mas só que ela não consegue matar a equipe do Tom Cruise. Isso pode ser um furo de roteiro, pode ser um tiro no pé. O diretor, ele tem que dar sentido para isso na parte 2. Ele tem que mostrar que a inteligência artificial não matou o Tom Cruise e a sua equipe porque não quis, porque ela tinha uma trama maior, ela queria usar a equipe. Aí o filme vai fazer todo sentido. Isso é obrigatório ter na parte 2 para esse filme ter sustentabilidade. Porque senão você tem uma inteligência artificial que muda rosto, que hackeia a voz, que manipula governo, mas não consegue matar a equipe do Tom Cruise, que também mexe com a inteligência artificial. Fica algo muito estranho. Então eles têm que ir atrás de duas chaves no filme. Essas duas chaves, quando se une, ela se torna uma chave onde você pode talvez ir lá e desligar a inteligência artificial. Porque tudo que é inteligência artificial é sustentado por algum tipo de energia, né? Tem um botão de liga e desliga. Então essa é a trama da parte 2 do filme. Se você não assistiu, vai lá e assiste. E assistindo esse filme, me veio muitas ideias na cabeça. Por exemplo, usar o próprio filme para levarem as pessoas ao apocalipse. Para mostrar que o apocalipse já falava de tudo isso há muito tempo atrás. Para mostrar que é real mesmo, que o apocalipse profetiza, que é verdadeiro, que os homens estão trabalhando agora com todos esses pontos e que essa inteligência artificial vai se voltar contra a humanidade. Na verdade, eles já têm que entender que a inteligência artificial já está fazendo mal para os homens. Mas sempre vai ter o lado bom dela. O lado bom dela é que agora eu estou usando a inteligência artificial para transmitir uma mensagem para vocês. E falando nisso, vamos para um outro ponto do vídeo. Aqui vocês estão vendo um vídeo na tela onde eu estou usando um aplicativo. Ele chama Captions. Esse aplicativo ele faz a dublagem e ele também coloca subtítulos na sua dublagem. Vocês já sabem que já tem aplicativo assim, né? O próprio YouTube anunciou que ele vai abrir isso para quase todos os canais. Talvez abra para todos mesmo. Aonde você vai poder assistir filmes... filmes não. Você vai poder assistir vídeos de outros canais dublado na sua língua. Então vai ter um reboliço no conhecimento, um avanço. Porque você vai poder assistir qualquer documentário, qualquer outro tipo de coisa na sua língua e você vai poder fazer conteúdos para outras línguas. Então isso vai aumentar, o YouTube calculou ali que vai aumentar 15% na divulgação de conteúdo e tudo isso é bom para ele, entendeu? E ele vai abrir isso para o povo. Mas já tem aplicativos que você usa, que nem esse daqui que eu estou usando,
É um aplicativo, mas que só dá certo para iPhone. Quem não tem iPhone não pode usar. Tem um outro aplicativo que é para o computador. Eu não sei se chama Double Easy, alguma coisa assim. Mas e ele te faz isso daí, só que ele é suspeito. Ele quer uma autorização para ele entrar no seu conteúdo do canal, no Google, ele tem autoridade para mudar títulos, para excluir conteúdos do seu canal. Ou seja, ele está pedindo autorização para te roubar praticamente. E se você der essa autorização, aí ele fica barato, ele faz vídeos de até 15 minutos e ele faz uma sincronia tão boa que você fica tentado a arriscar. Mas quem vai arriscar? Eu não vou arriscar. E aí também ele te dá a opção de você não fazer esse compromisso com ele de 1 ano e você pagar a parte. Só que aí fica meio carinho para fazer. Entendeu? Aqui eu achei mais prático e achei mais bonito o jeito que ele coloca o subtítulo, que ele vai transliterando ali as palavras para você. Só que tem as limitações. As limitações é que esse aplicativo aqui, ele só deixa você fazer vídeos de 5 minutos. Ele está na versão beta. Antes era só 3 minutos, agora são 5 minutos. E ele só faz o vídeo de 5 minutos inteirinho se o vídeo estiver no rolo da sua câmera. Além de ter a limitação de ser só para iPhone, ele só faz se o vídeo estiver no rolo da sua câmera. Se você baixar do YouTube, ele te dá a opção de baixar. Você baixa o vídeo e ele te picota o vídeo todinho em partes de 40 e poucos segundos, 50 e tantos segundos, e você já não sabe mais o que é a parte 1, o que é a parte 2, você vai ter que ter o trabalho de reconhecer as partes, que elas vão vir todas misturadas no rolo de câmera. Não dá para você mudar o, o título e colocar ali parte 1, parte 2, parte 3. Mesmo se desse, isso dá trabalho. Aí você vai ter o trabalho de encontrar as partes, se numerar, pôr no aplicativo, fazer a dublagem, colocar o título. Para tudo isso você ganhar um vídeo de 5 minutos, não vale a pena. Mas quando eu descobri que se o vídeo estiver no rolo da sua câmera, ele faz tudo isso em um vídeo de 5 minutos, aí vale a pena. Eu mesmo posso gravar um vídeo agora das 2 casas de Israel e aparecer no vídeo ou não. Vai depender do formato de vídeo que você quer apresentar. E gravo de 5 em 5 minutos. Vai dar um certo trabalho, sim, mas ele vai traduzir com o timbre da sua voz, né, bem semelhante, e ele vai colocar para você a letra. Só que aí vai ter um outro problema. O vídeo não vai ficar sincronizado, ele vai ficar meio fora de sincronia. É engraçado que esse aplicativo aqui, ele te dá tantas opções boas. Por exemplo, ele te dá uma opção de você, se você estiver olhando assim para o lado da tela, ou estiver olhando para um papel, quiser ler um texto, ele tem uma inteligência artificial dentro do aplicativo que ele vai fazer os seus olhos olharem para a câmera. É legal isso daí. Eu não uso, mas é legal para quem grava não olhando para a câmera, sabe? Tem gente que gosta de gravar olhando para o celular, se olhando. Aí você ativa essa inteligência artificial, com um clique, você vai estar olhando para a câmera o tempo todo. Só que por outro lado, ele não sincroniza a sua voz dublada com os lábios da sua boca. Fica ali uns 2 segundos atrasado, às vezes fica mais. Então fica algo meio estranho. Se você quiser consertar isso, após o vídeo ter renderizado nesse processo, que dá um certo trabalho, você vai ter que levar o vídeo de novo para o computador e sincronizar. Aí você vai ter algo mais real. Vale a pena? Vale. Você vai ter que fazer vídeos de 5 em 5 minutos. Depois você vai grudar tudo em um vídeo. Pode ser até no aplicativo do celular. Não nesse, mas em um outro. Eu uso o CapCut. Aí depois você vai ter que exportar esse vídeo para o computador. Ou talvez dê para fazer no CapCut, não sei. Você vai ter que sincronizar ali, da maneira mais próxima da realidade. Se você deixar da maneira como o aplicativo vai te apresentar, vai ficar um pouco estranho. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que o aplicativo está fazendo o trabalho. 2 Thessalonians chapter 1, folks. I covered this in my last video. I'm just recapping before I move on to discuss the topic I want to cover, which is Romans 8. In 2 Thessalonians chapter 1, Paul mentions that Eu tive que desplugar aqui o meu lapela,
porque enquanto eu mostro o que está sendo falado no celular, eu não consigo usar o lapela. Vocês estão vendo que está fora de ordem, né? Não está com sincronia. Mas olha só, pelo menos ele coloca ali o subtítulo, ele te dá várias opções. Olha, vou mostrar para vocês. Olha quantas opções você tem. Vou usar essa daqui. Where the Thessalonians were suffering and remaining strong in the face of adversity, but he takes his own time and relates it to the end of times and E aí você pode escolher o lugar que ela vai estar. Só mexer na tela. Acho legal isso. E tem várias. Vou colocar esse daqui. Ó, tem o preview aqui. Quando é vídeo muito longo, eu acho que esse tipo aqui que você está vendo na tela fica meio cansativo. Pode ser mais dinâmico, mas fica meio cansativo. Tem um que as letras ficam coloridas. O próprio aplicativo destaca as letras coloridas. Não estou achando. Vamos ver esse. creates the setting of Matthew 24. He says, "The Lord Jesus will come from the heavens with flames of fire, with his powerful angels." I'm pointing out on the screen here, flames of fire, his power. Viram? É legal, não é? Se você souber usar o aplicativo, tiver força de vontade, é muito bom. E aí você pode mexer nessas cores, você tem a opção, você tem outras opções aqui, ó. São várias opções que você tem. E você pode mudar o formato também, ó, dá para escolher o formato, aquele formato do YouTube, com o celular em pé, na vertical. Peraí, deixa eu ver aqui que eu não sei mexer ainda muito bem com o aplicativo. Aqui, né? Aí tem o formato que o vídeo foi gravado, que é o formato na horizontal. Olha só quantas opções boas. Eu já fiz um vídeo aqui, tá no rolo de câmera. E aí assim que der eu vou mostrar ele no canal, vou abrir ele. Eu acho que eu vou dar uma sincronizada. Se eu quiser God could create such a significant prediction of the future using a statue. No one else could do it. A lot of Jewish people believe that the book of Prophet Daniel was written after the events took place. Because it accurately predicted who the Messiah was, when he would come to earth, his deeds and everything else about him. They refuse to believe that the Spirit of God has the ability to foresee the future. Então, agora que eu já mostrei para vocês, esse é um novo trabalho que eu estou desenvolvendo. E é com a inteligência artificial. Tá vendo? Se você for inteligente, souber fazer uma mensagem resumida, porque vai ter que ser uma mensagem resumida, né? Se você souber passar um vídeo bem feito, você consegue alcançar outras pessoas, ainda que você não fale a língua. A inteligência artificial vai te ajudar. Só que eu pensei o seguinte: eu tive a vontade de aprender inglês. E como os ensinos hoje estão avançados, as técnicas estão avançadas, eu já pesquisei bastante sobre isso também. Eu gastei bastante tempo pesquisando durante esse tempo que eu fiquei gripado, meio parado. E eu encontrei um professor muito bom, que as pessoas elogiam bem ele. Nos comentários dos vídeos, não dele, de outros vídeos você vê as pessoas falando bem. O curso dele não é caro, ele é uma pessoa assim que você acaba gostando de ouvir. É um curso de 500 e poucos reais. Aí você vai ter acesso aos vídeos gravados. Tudo bem, não?
Não tem aula online, mas você pode falar com ele. Se eu não me engano, se você pagar um pouco mais, você pode ter aulas online, mas é acessível, é barato e o conteúdo é muito bom, é bem didático. E ele cobra barato, né? Tem escolas aí querendo te pagar querendo te cobrar R$ 2.500 para você aprender inglês. E eles te enganam. E esse professor, ele te alerta sobre tudo isso, sobre o engano dessas escolas. Eu quase fui enganado com uma escola dessa. A pessoa fica te insistindo tanto, e pior que no começo ela vem com aquele papo de que as vagas estão acabando, e a pessoa presta atenção no que você está falando. Ela fala com você com áudio de voz, entendeu? Ela quer vender o curso, e é escola assim, que tem renome no YouTube. É daquele professor Gavin. Vocês conhecem, né? É um homem que tem nome aí no YouTube. E aí a pessoa, ela vem com um papo de que a escola tá cheia, tem muito aluno, se você não ficar com a vaga vai fechar. Aí você deixa passar, já que tá cheio mesmo, deixa passar. Aí a pessoa no outro dia vem conversar com você. Aí ela vem falando que você é um cara legal, que gostou de você, que você é inteligente, ela vai te fazer uma promoção. Aí você deixa passar, porque é caro, mesmo assim a promoção abaixa ali R$ 200, R$ 300. A pessoa vem falar com você de novo e ela te lembra: Luiz, isso não é importante para sua vida? Você não falou que quer aprender isso para ensinar a Bíblia? É a chance, Luiz. Ó, conversei aqui com o meu gerente e a gente quer fazer uma promoção legal para você. Aí abaixa mais uns 150, aí você vê que é só engano. E eles falam só o que você quer ouvir e o que você precisa ouvir no momento. Eles falam que você tem 7 dias para você ver se o curso é bom, senão eles devolvem todo o dinheiro, sem pergunta nenhuma. E depois, se você quiser cancelar, você cancela. Só que é aí que eles não explicam. E esse professor veio e explicou tudo. Tudo que eles fazem. Quando você vai tentar cancelar o curso após esses 7 dias, essa escola vem com tanta trama para você. É coisa que está no contrato, que eles não te explicam, e você nem vai ler, porque é tanta coisa que tem lá, que você só vai aceitar o contrato e começar logo a aula. Mas aí depois que você aceitou o contrato, para você cancelar, você tem uma multa que você tem que pagar, e essa multa, no final das contas, sai mais cara do que você pagar o curso completo. Ou seja, olha que coisa ridícula, né? E isso, pela lei, não é considerado fraude. Deveria ser, né? Mas não é. Então, esse professor falou tudo isso. Eu gostei dele. Pensei, será que eu começo a aprender inglês? Alguém pode dizer que com essa onda da tecnologia é inútil aprender inglês, mas eu não acho. Sabe por quê? Eu não acho. Porque com o inglês você alcança muitas nações. E não é um robô falando por você, é você falando. Pode ver que o robô ele não vai expressar o tom da sua voz como eu estou fazendo agora. O robô vai colocar uma tradução robótica. É melhor ter isso do que não ter nada, né? Mas você vai falar naturalmente, a hora que você quiser, com a sua voz, com a sua expressão, e isso nenhuma tecnologia vai fazer. Sabe? A pausa, às vezes você quer dar uma entonação de voz para mostrar que você está inconformado ou que você está feliz. O robô não vai fazer isso, por mais que ele tente imitar. E, e aí você não está dependendo de um robô e de uma tecnologia. Você vai em qualquer lugar. Se eu for para os Estados Unidos, se eu for para outro país, se um dia eu for para Israel, se um dia eu for para a Turquia, eu vou ter o inglês ali e vou poder me comunicar. E pode ver que as pessoas estão querendo aprender inglês e estão aprendendo, elas estão em busca disso. Pode ver a febre das pessoas quererem aprender inglês. Elas acham que elas estão aprendendo só para o negócio delas, porque você aprender inglês te abre porta de trabalho se for pela internet, né? Porque se for depender de trabalhar para o sistema aí, você vai gastar todo o seu tempo para ganhar um salário que não dá para nada. Então as pessoas querem trabalhar pela internet e se você souber o inglês, o seu negócio avança. Então elas querem aprender inglês e acabam aprendendo mesmo. Tem pessoas que em um ano estão falando inglês. Não estão fluentes, mas estão falando inglês. E tem pessoas que você até não acredita que ela fala que está estudando só em um ano.
Às vezes é porque ela assistiu muito seriado, se esforçou muito. A dedicação dela era só aquilo. Ela não tem que estudar a palavra, gravar vídeo, editar. A dedicação dela foi somente aquilo. Ela caiu de cabeça. Em 1 ano ela fica fluente. Em 3 anos ela parece um americano falando. Então eu pensei, será que vale a pena eu tentar falar inglês? Eu já pensei, já estudei um pouquinho o grego. Estudei 2 anos por conta própria. Foi bom, mas não tem alcance. Foi bom porque eu aprendi a ler alguma coisa em grego, é legal. Uso nos aplicativos, tem proveito. E depois disso eu pensei em aprender o hebraico, que é a língua, né, da Bíblia, a língua de Deus, a língua que tem códigos ali escondidos, que tem mistérios, é uma língua diferenciada. É uma língua que está acima de todas as outras línguas, o hebraico. Só que não é a língua oficial do mundo. E ainda que eu possa ler a Bíblia no hebraico, eu não vou ter aquele alcance mundial. Eu vou alcançar só pessoas lá de Israel. Agora, se eu falar o inglês, eu alcanço pessoa de qualquer nação que saiba ouvir o inglês, que saiba entender inglês. Então, essas pessoas no mundo inteiro estão aprendendo inglês para no futuro, um futuro bem próximo, cada nação poder ouvir o evangelho pelas 2 testemunhas. É por isso que elas estão aprendendo inglês. Elas não sabem, mas muitas delas são pessoas que vão despertar, que vão ouvir o evangelho. Muitas delas vão fazer parte das nações restantes. Algumas delas Deus vai tomar por sacerdotes e levitas, como está em Isaías 66. Por isso elas estão aprendendo essa língua. A língua do momento é o inglês, não é mandarim, não é hebraico, não é grego, não é espanhol, é o inglês. No tempo de Daniel, a língua do mundo era a língua babilônica. Nabucodonosor reinou sobre todos os povos da terra. Se alguém quisesse falar com ele, que não fosse por intermédio de tradutor, se alguém quisesse fazer parte do reino dele, teria que falar a língua babilônica. E Daniel, mesmo sem querer, teve que aprender a língua babilônica. O Nabucodonosor estabeleceu 3 anos para ele e os 3 amigos de Daniel aprenderem a língua babilônica e a ciência babilônica, para depois de 3 anos eles passarem por um teste. Pode ver, são 3 anos não só para aprender a falar e aprender a ciência babilônica. No final dos 3 anos, os 4 estavam lá na presença de Nabucodonosor. Eles foram achados 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia e ainda tiveram que aprender a língua dos babilônicos. Olha como Deus honrou esses homens. E para Daniel, além de tudo isso, ele deu a interpretação de sonhos e visões. Porque Daniel foi o que incentivou os amigos, foi o que se originou, o que propôs no coração dele não se contaminar com os manjares do rei. E usou da sua fé. E isso agradou a Deus. Então, se Daniel passou por esse processo por 3 anos, eu poderia passar por isso, Quando eu tiver com 44 anos, eu estou falando inglês, posso ser usado aí para qualquer nação. Vale a pena ou não vale? Só que eu também tenho o trabalho de estudar a palavra de Deus, para não deixar o nível de entendimento cair, de gravar e de editar. Então eu tenho que me esforçar muito. Ainda mais com esse trabalho aqui com a inteligência artificial. E aí daqui 3 anos eu nem preciso usar mais inteligência artificial. Eu posso falar naturalmente. Depende de mim. Se eu tivesse tomado essa decisão quando eu cheguei no Brasil, hoje, já tem 3 anos que eu estou no Brasil, eu já estaria falando inglês. Hoje eu estaria gravando vídeos em inglês, tendo um baita de um alcance. Olha só o tanto de trabalho que eu teria. O alcance seria imenso. Eu não ficaria somente tentando alcançar o povo brasileiro e que a maioria não quer ouvir. Eu alcançaria pessoas que estão aí espalhadas por outras nações e que são gente como a gente. Então, vale a pena ou não vale? Eu acho que vale a pena até para você que tem a vontade de fazer parte das testemunhas, aprender o inglês. Um dia, a língua babilônica foi a língua do momento. Depois passou a ser o grego. Alexandre o Grande conquistou a terra com uma velocidade muito grande e estabeleceu a língua grega no mundo inteiro. Tanto é que quando chegou no tempo de Roma, todos falavam grego.
Até Jesus falava grego. Eles tinham que se comunicar com os romanos em grego. Os romanos não iriam aprender aramaico ou hebraico para se comunicar com Israel. Israel que tinha que aprender a língua grega para se comunicar com o império do momento. E isso foi um plano de Deus, sabe para quê? Para que todas as nações recebessem o evangelho em uma única língua universal. Tá vendo como é plano de Deus? O inglês também? As coisas se repetem. E as nações receberam o Novo Testamento em grego. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico, mas ele foi passado para o grego pelos 70 anciãos, 75 anciãos, que é chamado de versão Septuaginta, que dizem até que ela é mais fiel do que o próprio hebraico. No hebraico tem erros que não tem na versão Septuaginta. Um dia eu mostro isso para vocês. Claro que a versão Septuaginta no grego, por estar no grego, não vão ter aquelas palavras no hebraico que trazem para a gente informações, como a palavra Erev, lá de Daniel, sabe? Como a palavra Zerá, como palavras que estão ali. Eu não estou lembrando delas agora, mas tem palavras hebraicas que estão ali no contexto que elas acabam dando para a gente uma revelação escondida no hebraico. No grego, na Septuaginta, nós não iríamos ter isso, somente no hebraico. Mas para vocês verem a importância dessas duas línguas, né, do grego e do hebraico. Só que agora, não agora, mas já faz um tempo já, a língua grega é a língua inglesa é a língua do momento, irmãos. Se você tem inglês, você se comunica em todos os lugares do mundo. Entendeu? Então, eu estou pensando seriamente em iniciar esse curso de inglês e criar um propósito para daqui a 3 anos eu estar falando fluentemente. Ou seja, eu vou avançar o meu nível. Eu vou avançar os talentos. Lembra da parábola dos talentos? Deus dá talentos conforme a capacidade de cada um. Se você aumenta o seu nível de capacidade em falar em uma outra língua, e isso também vem de Deus, mas é uma parte que você escolhe. Aí Deus também te dá mais talentos. Você alcança mais pessoas. Fala a verdade, vale a pena ou não vale? Ao invés de ficar confiando só na inteligência artificial. Eu vou usar agora porque está na minha mão, mas seria bem melhor eu mesmo falar o inglês. Ou seja, ainda que o hebraico ele é uma língua espiritual, uma língua de Deus, ela se originou na Terra, mas é uma língua que está ali, é a língua das Escrituras. Por isso, só por isso ela já é mais especial do que todas. Mas ela não é a língua do momento. O hebraico vai ser estabelecido no milênio. E aí que entra aquela parte que eu falei para vocês, queria mostrar aqui na tela. Eu separei alguns textos, né? Eu já falei sobre o filme, pronto. Já mostrei para vocês o aplicativo. Esse eu não vou jogar para cima porque eu ainda tenho que renderizar. E agora eu quero mostrar para vocês o texto para falar um pouco das línguas. Eu já fiz vários estudos sobre as línguas no canal. Esse daqui é um pouquinho diferente. Leia comigo esse texto. Esse estudo aqui tem a ver com o que eu falei lá na parte 1. Tem a ver com o estudo de Gog e Magog. O estudo de Gog e Magog que eu vou fazer não é como aqueles estudos que estão no canal, que são bons, mas não são como aqueles. Os meus estudos que estão no canal, irmãos, presta atenção no que eu vou falar, não é mania de grandeza e não é ser sábio aos próprios olhos, mas é coisa que vocês podem verificar. Eu já fiz muitos estudos sobre Gog e Magog. E o que eu falava 8 anos atrás está muito na frente do que as pessoas estão falando hoje. 8 anos depois, e pessoas estão atrasadas, falando sempre as mesmas coisas, sempre copiando um estudo da outra. Quando vai falar de Gog e Magog, você sempre vai cair lá na Rússia, no Reino do Norte, e são países que vão se unir e vir contra a terra de Israel. Pronto, esse é o estudo de Gog e Magog, da atualidade. As pessoas não conseguem enxergar Gog e Magog antes do milênio e depois do milênio. Não conseguem enxergar o estudo de Gog e Magog e entrar dentro de Ezequiel do 40 ao 48. Não consegue entender o porquê que a profecia de Gog e Magog foi profetizada 2 vezes, quase que um Ctrl+C e um Ctrl+V. O porquê que Deus fez isso?
Ou seja, o estudo de Gog e Magog que eu vou fazer hoje está muito mais avançado do que aqueles que eu fiz no canal há muito tempo atrás. Porque nós nem vamos começar por Ezequiel para começar. Nós vamos começar por Jeremias. O estudo de Gog e Magog vai ser uma transição para a gente entrar no templo de Ezequiel. Porque o templo de Ezequiel não é espiritual. Algo que não existe, que nunca existiu e nunca vai existir, não serve de sombra para nada. É um templo que, se você ler com o coração aberto, você vai ver que ele vai ser construído nessa terra. Ele vai estar estabelecido no milênio. Vão ter sacrifícios de animais que vão ser pelas nações restantes. Isso não vai anular em nada o sacrifício de Cristo, porque ele foi completo para a igreja. Aliás, os sacerdotes vão estar na Nova Jerusalém, que estará no céu, reinando sobre a terra. E aí você vai ver uma outra leitura dos profetas. No nível um pouquinho mais inferior, tipo aquele nível que a gente tinha antes, de ler as profecias das duas casas de Israel, mas espiritualizar tudo e pular alguns textos para que isso desse certo. Esse é um nível primário. É bom, mas é primário. Pode ver que a gente pula muitos textos. A gente não lê textos que são literais. Alguns que são literais a gente consegue espiritualizar, mas outros a gente pula, porque simplesmente não dá para espiritualizar. E a gente pula capítulos enormes. E mesmo assim não está de todo errado, porque Deus tem um plano espiritual formado em cima de um literal. Acontece que a gente usou o plano literal, fez a conversão para o espiritual e abandonou o literal. E isso não poderia ser feito. Se você não fizer isso, além de você aumentar o seu nível de entendimento nas escrituras, você vai aumentar a sua chance de alcançar Israel. E ainda mais se falar inglês, seu alcance vai ser bem maior. Então presta atenção, Zacarias capítulo 8, vamos ler do 8 ao 21. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No oeste e no inverno sucederá isso. Esse texto 8 é literal ou espiritual? Se você clicar aqui nessa referência, vai te levar para Ezequiel 47, Jeremias 3, do 18 e Apocalipse 22, 1. As pessoas acham que essas referências aqui, elas são a explicação total do texto. Não são referências boas, mas você vai ter que ler os contextos dela. Por exemplo, lá no Apocalipse 22, você vai ter um rio saindo do trono de Deus, só que esse rio do Apocalipse 22, infelizmente agora não estou conseguindo escrever na tela porque eu estou com outro telefone, esse do Apocalipse 22, tá vendo aqui na tela? Em cima do Zacarias 14, verso 8, esse rio do Apocalipse 22 não é o mesmo do Ezequiel 47. E você consegue tirar uma versão espiritual daquele rio de Ezequiel 47, só que você não pode anular que ele existe literalmente, porque isso é infidelidade com a Escritura. Esse rio de Apocalipse 22, ele tem uma versão espiritual dele. É o espírito fluindo da esposa. Obviamente que você vai ter que falar a parte espiritual, mas você vai anular o literal? Se você anular que o rio é literal, então para que o trono de Deus? Se o rio é espiritual, o trono também é espiritual. O trono está dentro da Nova Jerusalém, então também ela é espiritual ou então ela não existe. Aí o que você vai fazer com a Escritura? Isso é o que está acontecendo com muitos canais. Eles estão perdidos, não sabem mais explicar com exatidão dos contextos o que é espiritual e o que é literal. Isso acontece quando eles olham para a antiga aliança e para a nova. Eles sabem que a antiga aliança existiu, literalmente, que passou o tempo dela, ela serviu de aio para levar muitos para a nova e ainda serve de aio para nos conduzir para a nova, porque sem a antiga aliança a gente não entende corretamente a nova. A gente inventa até um outro evangelho, se bobear. Olha aí a seita calvinista, a seita pré-tribulacionista, o que faz com o evangelho, porque não entende a antiga aliança. Mas é claro que nós não vamos praticar a antiga aliança como muitos judeus querem fazer. Aí é um outro ponto do extremo do desequilíbrio que Satanás usa para confundir mesmo. Mas quem tem o equilíbrio de Deus sabe que a antiga aliança serviu de aio no passado, ainda serve porque nós precisamos dela, mas servir de aio não quer dizer que você tem que praticá-la. Você tem que praticar as coisas da nova. Então você vai entender
que tem textos que vão servir de conversores, vão converter coisas da antiga aliança para a nova. E até mesmo quando você fizer isso, as coisas espirituais da nova vão ter que ter uma aplicação espiritual. Só que o tempo da antiga aliança passou. O tempo da nova, estamos aqui. Entendeu? E eles pegam esse pensamento e querem colocar esse tipo de pensamento, esse cálculo, nos textos de Ezequiel, do Templo de Ezequiel, da Nova Jerusalém. Eles querem falar que um é sombra do outro, quando na verdade não tem nem como fazer sombra. Algo só faz sombra quando ele existe literalmente. Então é uma outra leitura dos profetas. Tudo que eu estou falando aqui para vocês, somente dentro do verso 8. Para você entender que tem coisas espirituais aqui no verso 8. Sim, esse rio fala do Espírito, águas vivas, que vão alcançar o povo. Muito bom, mas não anula a literalidade. E aqui vem o verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Porque todos falarão o nome do Senhor em uma só língua. Não vai ter essa briga de nome como tem por aí. Vai ter um só nome. Vai ter uma só língua estabelecida na terra? Claro que vai, a língua oficial. Agora presta atenção na continuação da leitura, depois eu vou relembrar vocês desse texto. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon. Ao sul de Jerusalém, ela será exalçada e habitada no seu lugar. Tá vendo? Não tem Nova Jerusalém descendo do céu junto com Cristo. Veja as pontuações aqui, ó. Desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os lugares do rei. Veja Jerusalém reconstruída aqui. Só que agora ela não está reconstruída no modelo do templo que Esdras restaurou. Esdras com Neemias. Está no modelo do templo de Ezequiel. E se a Nova Jerusalém desce do céu, todo esse texto aqui que você acabou de ler perde o sentido. O verso 11 é o verso onde o Espírito coloca o nosso entendimento à prova. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Aí você tem a referência que te leva... Bom, aqui deveria te levar para Apocalipse, não te levou. Lá no Apocalipse, quando a Nova Jerusalém desce do céu, fala que nela não haverá mais maldição. Irmãos, quando um texto te faz referência com outro, você precisa de ver o que você está fazendo. Por exemplo, tem aquele texto que fala: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Muitas pessoas pegam esse texto uma só vez em Isaías, cruza lá com Apocalipse 21, para dizer que o templo de Ezequiel não existe, que a Nova Jerusalém vai descer do céu agora, mesmo o livro do Apocalipse, de maneira clara, objetiva e organizada, te mostrando que a Nova Jerusalém só desce depois do grande trono branco, e o grande trono branco é só depois do milênio. Eles alteram essa linha do tempo. É uma coisa que chega a ser bizarra aos meus olhos. Mas fazem isso por dureza de coração, por rebeldia, por cegueira espiritual, sei lá, por todos esses motivos juntos. Mas o próprio Apocalipse te mostra isso. E quando Deus faz um cruzamento de um texto desse, é que é para mostrar o duplo cumprimento da profecia. Pode ver que a profecia profetiza sobre a primeira e a segunda vinda de Cristo em textos grudados um no outro. Você que vai ter que ter o discernimento para entender quando que fala da primeira vinda e quando que fala da segunda. A mesma coisa acontece quando fala da morte e da ressurreição. Quando você lê alguns textos dos profetas, parece que todos vão ressuscitar juntos. Por exemplo, Daniel 12. Justos e injustos vão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a vergonha eterna. Daniel não está te explicando que há 1000 anos de intervalo entre um ponto e outro. Mas quando você lê Isaías, capítulos 24, 25, 26 e 27, ali antes de ler o Apocalipse, ou antes mesmo de você ter o Apocalipse em mãos, você sabe que tem um intervalo entre a ressurreição de justos e injustos. No próprio Apocalipse está nos mostrando esse intervalo. Mas se você ler só Daniel, parece que é tudo junto. Tem até alguns pontos no Novo Testamento da fala de Jesus que aparenta ser tudo junto. Mas Jesus não vai explicar essas coisas ali. O povo mal estava podendo compreender o que ele estava falando. Jesus tinha que falar de ressurreição de justos e injustos. Ele não poderia deixar de falar isso. Mas ele não poderia vir e falar de milênio,
de Satanás ser preso. Isso não era para o tempo dele. O povo não iria alcançar esse entendimento. Entendeu? Por isso que Jesus deixou dicas nos seus discursos. Não pode pegar só o texto de Jesus com o texto de Daniel e falar que é tudo junto, como se o milênio não existisse e fosse algo espiritual agora, como muitos fazem. Então, nesse texto aqui, está acontecendo a mesma coisa. São textos de dupla camada de revelação. Acontece uma vez e acontece outra vez. Quando você olhar para aqueles textos que fala eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo, você vai ver que tem uma aplicação desse texto agora, nesse momento, e Paulo usa isso. Ele pegou de Isaías e ele usa isso lá em Coríntios. Saí dela, povo meu, não toqueis coisas imundas, e eu vos receberei para mim como filhos e filhas, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Filhos e filhas, antes da ressurreição. Ou seja, esse texto está tendo um cumprimento aqui. Mas tem pontos em que esse texto vai ter um cumprimento dentro do milênio. E tem textos que esse texto vai ter o cumprimento lá na eternidade, lá no 8º dia. E essas pessoas que tentam contrariar as escrituras não conhecem isso. E talvez é até por relaxo, porque elas pegam um texto, gruda com outro, mas querem dar a entender que esse texto acontece só uma vez, 2 vezes na Bíblia, uma em Isaías e outra em Apocalipse 22. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer com tudo isso, mas é isso daqui que vocês vão aprender no estudo de Gog e Magog. Que tem profecias que acontecem em dupla camada de revelação. É um ciclo. E tem vários exemplos para isso. Eu tirei vários exemplos nos profetas. Verso 12. E essa será a praga que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão nos olhos, nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Esse texto aqui é antes do milênio ou depois? Ele tem duplo cumprimento, é como a profecia de Gog e Magog. O Apocalipse 19 está te mostrando que tem um Gog e Magog antes, e o Apocalipse 20 está te mostrando que tem um Gog e Magog depois do milênio. Igual essas aplicações dos textos que dizem e eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Tem um agendamento para agora, outro para o milênio e outro para a eternidade. Eu não posso pular as etapas e falar, olha, Isaías profetizou isso daqui, e isso daqui está lá na Nova Jerusalém, então quer dizer que essa cidade aqui está falando lá da Nova Jerusalém e não tem templo de Ezequiel. Ou seja, se não tem templo de Ezequiel, o que a gente faz com todas as profecias que são relacionadas ao templo de Ezequiel? Principalmente essa daqui. Leu Zacarias 12. Jerusalém está sendo habitada no seu mesmo lugar, ela está sendo restaurada, ela está sendo reconstruída. Aí o povo fala que isso está falando dos homens. Deus está falando da cidade e o povo fala que está falando dos homens. São apenas alguns textos em que Deus usa o termo Jerusalém para falar de homens. E o contexto te permite entender isso. Mas Zacarias é um profeta que em todo tempo o Senhor está usando o termo Jerusalém para falar da localização dela. Escolheu Jerusalém uma vez e escolhe ela outra vez. Está falando de uma restauração de um templo. É claro que você pode olhar de uma maneira espiritual e entender que fala do corpo humano, mas você não vai anular o literal. Se anular, é infiel. E naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, porque pegará cada um na mão do seu companheiro e alçar-se-ão mão de cada um contra a mão do seu companheiro. E também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata e vestes em grande abundância. Veja, irmão, se a Nova Jerusalém vai descer do céu, para que Deus está preocupado em juntar as nações, as riquezas das nações e trazer para Jerusalém uma cidade de ouro puro, ouro transparente, praticamente uma glorificação na terra? Riqueza das nações vão ser considerada lixo diante da Nova Jerusalém. Veja que são tempos bem distintos. Verso 15. E será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações, veja que tem nações restantes, como foi o tema do primeiro vídeo. Tem pessoas que ignoram isso. Nações estão restando nessa terra.
Todas as nações restantes que vierem contra Jerusalém subirão de ano a ano para adorar o Rei, ao Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa das cabanas. Vão subir aonde, irmãos? Vão subir na igreja? É isso? Não, estão subindo em Jerusalém, não é na nova, lá do céu. E não é que estão subindo na Jerusalém que desceu do céu. Porque está falando, subirão em Jerusalém de ano a ano para adorar o Rei na festa dos tabernáculos. A nova Jerusalém vai estar no céu, como diz o Apocalipse e muitos profetas. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Isso daqui é dentro do milênio. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Aqui o Senhor já está falando que haverá rebeliões dentro do milênio. É claro que ela vai se intensificar e depois do milênio nós vamos ter uma outra rebelião e uma rebelião final, que é aquele Gog e Magog do Apocalipse 20. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Verso 20. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, e as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Vamos espiritualizar tudo isso daqui. Quem são as bacias? São os homens. Quem são as panelas? Sou eu e você. Quem são os sacrifícios? São as nossas falas. Irmãos, isso daqui não é texto de você espiritualizar. Quando os textos são espiritualizáveis, o profeta fala que suba meu incenso que suba a minha oração como incenso, que sejam levantadas as minhas mãos como sacrifício da tarde, como fala em Oséias 13, receba, Senhor, o que é bom, e no lugar de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. Isso é a igreja fazendo sacrifícios espirituais aqui e no milênio. Por causa da obra da cruz de Cristo que foi completa para a igreja. No milênio, as nações vão ter que vivenciar todas as questões da antiga aliança com as questões da nova aliança juntas, em tempo integral. Mas não é uma antiga aliança. É uma nova aliança estabelecida, coisas que servem para o milênio. Verso 21, e todas as panelas em Jerusalém e Judá. Tá vendo a terra de Judá? Vai ter Judá aqui. Não vai ser uma nova Jerusalém cobrindo o Oriente Médio todinho. E todas as panelas de Jerusalém e Judá serão sagradas ao Senhor dos Exércitos. E todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos naquele dia. Isso não é espiritual, isso é literal. Isso é uma forma de Deus confirmar a leitura de Ezequiel do 40 ao 48. E o que tem em Ezequiel do 40 ao 48 nem é lido por muitas pessoas. Eles pegam só alguns textos, como o rio, a porta da casa, para tentar espiritualizar 280 versos. Deus não precisa de fazer isso para a gente entender questões da Nova Jerusalém. Nós não precisamos do templo de Ezequiel para entender a Nova Jerusalém. Porque se precisasse, então teríamos que ler todos os 8 capítulos. Nós precisamos do templo de Ezequiel para entender o que Deus estabeleceu para o milênio. As nações farão sacrifícios. Porque se isso não acontecer, o que nós vamos ter? Nações restantes que vão matar centenas e milhares de animais só para comer carne. Como se faz hoje. Você vai lá no açougue, compra carne, come e apenas come. É carne. Não tem sentido nenhum. Você só está comendo. Deus não quer isso no milênio. Se as nações vão comer carne, que elas comam então em nome do Senhor, como fazendo oferenda pelos seus pecados. Sim, elas não restaram porque acreditaram no sacrifício do Senhor Jesus e pregaram o Evangelho. Não foi por isso que elas restaram. Elas restaram porque não colocaram a marca da besta e não adoraram a besta. Isso não é ser rei e sacerdote. E muitas delas restaram por medo. Foram atrás da igreja
Muitas delas porque estavam com medo. Ou seja, elas vão ter que ter esse compromisso com Deus. E o próprio Senhor vai estar lá, vivo, vendo tudo aquilo. Imagine se você fosse o Senhor e você estivesse no milênio, vendo as nações, não matando animais e comendo carne de maneira aleatória, mas fazendo isso em teu nome, para relembrar que tudo o que fazia no Antigo Testamento era o que você fez lá na cruz. E agora você está ressuscitado e está ali. As nações só estão ali diante do Senhor porque Ele as amou, fez com que elas estassem, deu ainda uma oportunidade para elas. Isso é evangelho. Anulou o sacrifício de Cristo? Em nada. Você anula o sacrifício de Cristo quando você fala que Cristo não morreu na cruz, ou que Cristo não veio em carne. Aí você quer obedecer à antiga aliança para acreditar que fazendo isso você vai ser salvo. No caso lá do tempo de Paulo, das cartas dele, isso sim faz você anular o sacrifício. Isso que eu estou fazendo aqui, pregando a palavra, mostrando o templo de Ezequiel estabelecido no milênio, não anula o sacrifício de Cristo. Isso é uma falácia. Isso traz mais glória para o sacrifício de Cristo. Eu não preciso distorcer textos, não preciso espiritualizar a força do braço, um monte de texto, não preciso alterar a linha do tempo do Apocalipse 19, 20 e 21. Eu apenas prego a palavra como ela está sendo mostrada para mim. Entenderam? Agora, tem mais uma profecia que é para você entender isso, de uma vez por todas. É uma profecia curta, mas brilhante, que traz a conexão aqui de Zacarias 14 com o templo de Ezequiel, lá de Ezequiel do 40 a 48, e é uma profecia que se encontra em Isaías. Muitos usam o profeta Isaías para falar da Nova Jerusalém e querer pular 1000 anos, querer alterar as ordenações de Deus, mas não lê profecias que estão dentro de Isaías falando do templo de Ezequiel e de um Israel carnal na terra, de 12 tribos. Ok, tá aqui. Isaías 19, a partir do verso 18. Leia o texto e permita que ele fale com você. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos Exércitos. Veja que o Egito já está aqui e não é no nosso tempo, é no milênio. E uma se chamará Cidade da Destruição. Vou para outra tradução aqui. E uma se chamará Cidade do Sol. Está vendo a importância de ter 2 traduções? Vou clicar aqui na palavra Sol. E a palavra que está aqui é derrota. E ela só aparece aqui. Realmente não é a palavra sol, senão o aplicativo ia te dar referência o tempo todo. Então está falando cidade realmente da destruição. Por isso que eu gosto da Almeida Revista e Corrigida. Ela tem mais semelhança com o hebraico. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito. Se a Nova Jerusalém descer do céu, ela engole o Egito todinho. Não vai ter terra do Egito e nem da Síria. Veja que a Nova Jerusalém está no céu, dentro do milênio. E um monumento se erguirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. É Cristo vindo e tirando o Egito das mãos da besta, porque o Egito vai ser conquistado à força pelo anticristo. Mas vão ter muitos restantes. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito. Os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Eles vão elogiar o Senhor com os lábios, sim, mas não são sacerdotes do Senhor. Eles vão ter que fazer sacrifícios e ofertas. E quem vai administrar isso? Serão os judeus restantes, como está em Zacarias 12, 14. Muitos judeus vão estar restando
Eles não são nações restantes e eles também não estão fazendo parte dos glorificados. Eles estão chorando como alguém que chora por um filho unigênito, mas não estão mortos. Restaram, não colocaram a marca da besta. Eles vão se tornar sacerdotes e levitas para se cumprir o que foi dito em Malaquias, em Isaías 66, em Ezequiel do 40 ao 48, dentro de Isaías, em Jeremias. Se eu fosse buscar todos esses textos aqui, nós iríamos ter dezenas de textos que não podem ser anulados e nem têm como ser espiritualizados. Eles vão ser realizados no milênio. E ferirá o Senhor os egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às águas, as suas orações, e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria. Veja que tem duas nações que restaram e foram restauradas. E elas estão ali, ao redor de Jerusalém. Não são mais as cabeças da besta. São pessoas subjugadas pelo reino de Cristo e servindo a Israel. Há um Israel literal, carnal. Carnal não de carnalidade, mas que tem corpo humano. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor naquele dia. E aqui está o verso aonde ele é um enigma para quem não conhece tudo isso que eu estou falando. E que tem a ver com o templo de Ezequiel e com o estudo de Gog e Magog. No estudo de Gog e Magog, você vai aprender o que é a terceira casa de Israel. Eu já falei isso muito tempo atrás no canal, expliquei, muitas pessoas entenderam, mas o tema ficou lá atrás. Agora eu vou recapitular. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Tá aqui, irmãos. Você acha que está falando da igreja isso daqui? Que nós vamos ser o terceiro com Israel e com o Egito? Claro que está falando do Israel de Deus, que é aquele Israel que está lá no templo de Ezequiel. Nós temos, irmãos, a promessa de duas casas se unindo e formando um corpo glorificado. Essa é uma promessa e é a primeira leitura que nós fizemos da casa de Israel. Mas quando você vai ler os textos sem pular contexto e sem adulterar escritura, você vai ver que tem a promessa de duas casas se unirem, literais, e elas vão formar esse Israel da terra. E eles sim vão ser uma bênção com os assírios e com o Egito. Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Dá a entender que, dentre todos os povos da terra, terão 3 povos que serão os mais excelentes: Israel, Egito e Assíria. Não está falando do povo glorificado aqui, irmãos, e não tem como a gente anular essa profecia. Ela vai acontecer, sabe por quê? Porque a boca do Senhor disse. Por mais que tentem pessoas se levantar para espiritualizar isso daqui, nunca vai entrar de acordo. E como que vai formar duas casas de Israel literais? É isso que você vai aprender no estudo de Gog e Magog. Porque o Senhor dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Irmãos, não faz sentido o corpo glorificado de Cristo, o Israel, segundo o Espírito, está aqui no meio dessas duas nações. A gente poderia até espiritualizar esse texto se a gente não tivesse opção, mas nós temos opção. Nós temos textos dentro de Ezequiel onde Deus está falando para o povo de Israel: eu estou fazendo isso, ó Israel, não é por vocês. Eu vou colocar um espírito dentro de vocês, eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne, mas eu não estou fazendo isso por vocês. Fique bem claro, eu estou fazendo isso pelo meu nome, e vocês vão se lembrar e vão se envergonhar de todas as vossas obras. E nunca mais vocês vão contaminar o meu nome no meio das nações. Será que isso está sendo falado para a igreja? Não está. Está sendo falado para o Israel que vai restar, e só vai restar porque Deus havia feito promessas para Abraão, Isaque e Jacó. Promessas por intermédio de Isaías que sobraria sacerdotes e levitas. E eles só sobraram porque não colocaram a marca da besta. Zacarias 12, Zacarias 14 são textos-chave.
Eu li o 14, não li o 12, porque eu já fiz isso muitas vezes no canal. Agora aqui você tem os ensinamentos de Israel na terra, sendo uma bênção com o Egito e com a Síria. Você tem um ensinamento em que tem uma outra língua sendo falada no milênio. Irmãos, são nações restantes, cada uma vai entrar no milênio falando as suas próprias línguas. Só que todas vão aprender o hebraico. Se você consegue aprender qualquer língua hoje em 3 anos, se for muito lento em 5, imagine em 1000 anos. Em 100 anos, as nações vão ter aprendido a uma única língua e ainda elas podem aprender umas línguas dos outros se elas quiserem, mas todas vão ter a língua oficial do Senhor. Elas vão estudar a Escritura com muito mais revelação de que nós estudamos hoje, mesmo elas sendo nações restantes, porque tudo vai aumentar de nível. Nosso conhecimento vai aumentar, além de nós sermos sacerdotes glorificados, o nosso conhecimento vai aumentar muito. E as nações que restarem, por mais que elas sejam de corpo e carne, elas vão estar vivendo centenas de anos. Muitas delas vão passar do milênio para a eternidade estando vivas. Outras vão morrer por causa da velhice, mas vão viver centenas de anos. Vão gerar filhos. As pessoas vão estar vendo os seus netos, os netos dos netos, sabe? O filho vai estar vendo o seu tataravô vivo. Tudo vai ser incrível. Então, em 100 anos, as pessoas vão restaurar a terra, vão restaurar os seus corpos, vão fazer todo o processo de restauração. Em menos de 100 anos, vai estar tudo restaurado. Tudo que as trombetas de Deus e os cálices da ira de Deus, junto com os grandes terremotos, afetaram essa terra para remover toda essa grande Babilônia, tudo isso vai ser entulhado, restaurado. A natureza vai aparecer de uma maneira como nunca houve antes, a não ser no Jardim do Éden, né? E nós vamos ser participantes desse processo de restauração. Ainda que Deus pudesse fazer tudo com a palavra do seu poder, Ele vai fazer com que pessoas participem disso, porque isso faz bem para o homem. Deus pode, num estalar de dedo, renovar toda a terra diante dos nossos olhos e falar: olha só como eu tenho poder. Só que agrada mais a Deus as nações pegarem no cabo da enxada e todas com alegria, em nome do Senhor, restaurar a terra. E a igreja administrar isso, cada um com as suas nações como herança. Uns reinam sobre 2, outros sobre 5, outras sobre 10, conforme o galardão que Deus dá para cada um, conforme as suas obras. E aí esse processo de restauração vai sendo gradativo, participativo e vai alegrando o coração de todos. Todos em um só propósito, com um só coração, adorando um só rei, tendo um só nome, falando uma só língua. Entenderam? Agora vamos criar a conexão de tudo isso. Isso é uma coisa que nós estamos buscando agora. A inteligência artificial é uma arma na mão dos santos e pode ser usado como uma bênção. E está sendo usada agora, mas ela vai se voltar contra todo homem, como eu falei antes. É bom que você aprenda uma outra língua. Eu quero aprender o inglês unicamente para falar da palavra de Deus. Não quero aprender para negócios. Aliás, eu não tenho nada com essa vida. Eu não quis nada com essa vida. O meu propósito é ensinar a palavra de Deus. E você pode também fazer isso. E daqui a 3 anos, além de você saber falar sobre as 2 casas de Israel, festas, milênio, transição de alianças, todas essas coisas que restauram a mente da pessoa e prepara o coração delas para servir o Senhor, para serem sacerdotes, você vai ainda estar falando inglês e falar isso para outras nações. Por mais que as coisas ao nosso redor aparente impossível, sabe? Não tem nada aqui que aparente ser bom. Parece que os falsos profetas só crescem e crescem mesmo. A iniquidade aumenta e aumenta mesmo. Deus, ele tem o poder de trazer uma grande restauração. É o conhecido só pelos santos que estudam essas profecias, azeite de ouro, que vai ser derramado pelas 2 testemunhas. Deus vai fazer isso debaixo do nariz da besta da terra e do mar.
na cara do falso profeta. Isso que cria ira em Satanás. Tá certo então, irmãos? Então veja, um texto tão bonito, e esse é um dos vários textos que mostra uma conexão de um texto com o outro, que mostra que Deus tem uma promessa literal e uma espiritual. Veja, uma promessa literal, Israel, segundo a carne. Uma promessa espiritual, um corpo glorificado, de reis e sacerdotes. Um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, outro sacerdócio segundo a ordem de Zadok. Uma promessa para nações restantes. Aqui já são 3 grupos distintos. E dentre esses 3 grupos, você já consegue fazer subgrupos. Porque vão ter as divisões. Dentre as nações restantes terão reis, presidentes, governadores. Terão servos que estão servindo servos. Terão pessoas que terão a oportunidade de deixarem ali a sua nação e fazer parte da casa de Israel, fazer parte de uma das tribos. E é aí que Deus vai unir as tribos de Israel literal dentro do milênio. São com as nações restantes. O convite está lá em Ezequiel 47 e 48. Como Deus fez em Êxodo, só que agora de uma maneira grandiosa lá dentro do milênio. Você pode ou continuar servindo o Senhor, você, eu digo, a nação restante, ela pode continuar servindo o Senhor de onde ela estiver, no povo lá, na nação restante, sendo administrada, ou ela pode falar, eu quero servir o Senhor de perto. Eu quero deixar tudo aqui, o que eu tenho, e quero fazer parte da casa do Senhor. Aí o compromisso dela muda. Ela tem que deixar a casa dos seus pais, ela tem que fazer parte das tribos, e aí ela vai ter que fazer todo o processo que é requerido por Deus. Lá em Ezequiel, por exemplo, 48. Aquilo ali não é espiritual, irmãos. Aquilo não é algo do passado. Aquilo ali não é algo do presente. Pode ter semelhanças, mas não é. Aquilo ali é algo do futuro. Pode ver que tem um convite para as nações restantes fazerem parte do povo de Israel. Não serão glorificados, mas serão Israel. O terceiro, junto com a Síria e o Egito, uma bênção na terra. Veja, aqui diz, verso 25, bendito seja o Egito, meu povo. Veja que a Síria não é bendita também? É, mas Deus usou a palavra bendito para o Egito. A Síria, obra das minhas mãos. O Egito também não são obras das mãos de Deus? Não é obra das mãos de Deus? É, mas Deus usou o termo bendito as obras das minhas mãos para o Egito. E Israel, minha herança. Israel não é bendito e também não é obra das mãos de Deus? Sim, mas Deus usou cada termo para cada ponto. Porque tem mais conexões aqui, tem mais profecias. Dentre todas as nações da terra, Deus destacou essas 2. São 2 das 7 cabeças da besta. Entendeu? Então é isso, irmãos. O vídeo ficou enorme e essa é só a parte 2. Mas aqui eu finalizo o assunto, tá bom? A partir daqui, entrar no estudo de Gog e Magog e ter muita paciência para aprender as coisas grandes e ocultas que o Senhor nos preparou. É só a gente clamar a Ele, como diz Jeremias 33, verso 3. As coisas grandes e ocultas não é só aprender a casa de Israel na versão o povo glorificado. É aprender tudo que está ali no contexto, desde Jeremias 29, 30, 31, 32 e 33. Nós vamos ler esses 4 capítulos sem pular texto. Aí você vai ver que a história é diferente do que nós pensávamos. Nós vamos sair do nível 1 e vamos para o nível 2. Entendeu? Aprendemos coisas sobre as 2 casas de Israel, mas vamos aprender coisas sobre a terceira casa de Israel. A terceira casa de Israel não é, quando você aprender esse termo, né? Não é certo você colocar esse termo para o Israel da terra. A terceira casa de Israel somos nós. Entendeu? Você pode até colocar, você pode inverter. É um termo que eu usei para falar de um povo glorificado, não anulando o Israel terreno. É só um termo, mas ele é mais bem colocado quando você coloca essa terceira casa de Israel para aqueles que não comem, que não bebem,
que não se casam, não se dão em casamento, mas são como os anjos de Deus. Porque você vai ter um Israel que recebeu um novo espírito, que cujo coração de pedra foi removido e Deus colocou um de carne, mas eles comem, eles bebem, eles se casam, eles se multiplicam, e é o Israel de Deus. E está fazendo parte ali do plano das duas casas. Entendeu a grandiosidade da profecia? Não tem como fugir disso. Por mais que eu tentei, não consegui. É melhor se render ao que a profecia está propondo e quebrar a cabeça para tentar explicar isso para o povo de Deus. Porque é assim que se estabelece o reino de Cristo na terra. Tá certo, irmãos? Então tá, fiquem na paz então, tá? Obrigado por ter assistido até aqui. Leia as minhas indicações no comentário fixo. Fica aqui a minha gratidão com todos os contribuintes do canal, os ofertantes, irmãos e irmãs que têm me ajudado voluntariamente. Oro por todos, que Deus possa retribuir a todos, porque é por causa disso que eu posso estar fazendo um trabalho assim, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem na paz.